Olha, na internet de hoje o crime não se esconde mais não. Ele faz marketing, vende curso e ainda promete transformar gente comum no próximo milionário do engano. Olá, bem-vindos à nossa edição de hoje. Vamos fazer uma exploração a fundo num cenário que, olha, mistura oportunidade e muito perigo no mundo digital. A gente está falando de como o crime online, sabe, deixou de ser aquela coisa meio escondida, marginal, para virar um negócio estruturado mesmo, com fachada de empresa legítima, é mole, usando rede social para tudo, para se mostrar, para vender, quase uma sala de aula do crime. É surreal ver o golpe sendo vendido assim abertamente, empacotado com técnica de marketing e tudo, como se fosse, sei lá, um produto normal. É uma transformação assim impressionante e bem preocupante, né? Porque o que antes ficava lá nos cantos escuros da web, tipo fórum anônimo, deep web, agora tá aí, na luz do dia, no feed do Instagram, vídeo no YouTube, grupo de Telegram, é aberto. E esses esquemas, eles são empurrados pelos mesmos algoritmos que recomendam um vídeo de gatinho, sabe? Só que a promessa aqui é outra, é enriquecimento rápido. E muitas vezes, claro, explorando quem tá vulnerável. A escala disso, a visibilidade, nossa, é muito maior hoje. E a missão aqui nesta edição é justamente entender como é que a gente chegou nisso. Como é que as redes sociais viraram esse palco, essa vitrine para essas, como a gente está chamando, escolas do crime digital. A gente vai investigar a estrutura, o que motiva essa galera e as consequências disso tudo. E os exemplos são, assim, chocantes. Foram muito bem documentados, aliás, na investigação da Agência Lupa, que foi conduzida pela jornalista Gabriela Soares. A gente viu casos de anúncios fraudulentos que usam deepfakes, sabe? Aquelas manipulações de vídeo super realistas com inteligência artificial, para botar palavras na boca de gente conhecida, respeitada, como o Dr. Drauzio Varella, tudo para vender remédio falso, suplemento milagroso. É absurdo. E não é só isso, né? A investigação também achou uns supostos influenciadores digitais, que ensinam na cara dura técnicas para enganar os outros. Tutoriais mesmo. Coisa tipo, como clonar cartão, como criar loja virtual falsa. E apresentam isso como se fosse dica de, sei lá, empreendedorismo agressivo. É mole. Exato. E essa apresentação é o ponto-chave. Tem toda uma estética por trás, muito bem pensada. Ostentação é a palavra. Carro importado, viagem para lugar chique, dinheiro, aquela coisa toda. Essa imagem de sucesso absurdo serve para quê? Para validar o golpista, para ele virar um modelo. Quem segue não vê como criminoso, mas como alguém esperto, que achou um atalho. Sabe? E aí o método ilícito acaba parecendo legítimo para aquela bolha. Exato. É um cenário bem complexo, que precisa de atenção. Por isso, hoje, a gente vai mergulhar nessa investigação da Agência Lupa, para entender mesmo as engrenagens por trás dessas tais escolas de golpes e como elas funcionam nesse nosso mundo digital. Nas profundezas luminosas da internet. Esse lugar meio estranho, né? Onde promessa e engano andam juntos. Tem gente que levou o estelionato para outro nível, transformou em tipo uma startup digital. Parece filme, mas é real. A investigação mapeou isso. E o centro desse fenômeno são essas escolas de golpes. Elas funcionam de um jeito muito parecido com um curso online comum, sabe? De marketing, de programação. Oferecem módulos, videoaulas, tutorial passo a passo, material de apoio, às vezes até mentoria exclusiva, individual ou em grupo. A diferença principal, óbvio, é o conteúdo. O que ensinam ali são técnicas criminosas. Ponto. Que tipo de habilidade, entre muitas aspas, eles ensinam nesses cursos? Imagino que não seja só o básico do golpe, né? Não mesmo. O cardápio é bem variado e eles se atualizam rápido, acompanham as tendências do crime digital. Ensinam desde o básico da clonagem de cartão, o tal do carding, até como criar sites falsos, super sofisticados. E não é site simples não, viu? Eles aprendem a copiar direitinho a página de banco grande, de loja famosa, portal de notícia, até site do governo. O objetivo é esse, criar uma ilusão de que aquilo é legítimo. Quase perfeito para a pessoa cair. E a parte da manipulação?
Como é que eles ensinam a enganar as pessoas? Esse é um ponto central. Ensinam engenharia social, que é basicamente a arte de manipular a cabeça da pessoa, né? Para ela dar informação ou fazer algo que vai prejudicá-la. Só que nessas escolas, a engenharia social muitas vezes vem com outra roupa. Usam o jargão do marketing de vendas, falam em gatilho mental, persuasão avançada, neuromarketing, tudo para dar um ar mais técnico, mais científico, para manipulação pura e simples. Caramba! É impressionante usar a linguagem e as ferramentas que foram criadas para o bem, para o negócio legítimo, mas para aplicar golpe. É quase um desvio de finalidade do marketing digital inteiro. Totalmente. Eles pegam conceitos como funil de vendas, marketing de conversão, teste AB, inbound marketing, todo esse vocabulário, e adaptam para otimizar a fraude. Se um funil de vendas normal quer transformar um interessado em cliente, o funil do golpe quer transformar um usuário qualquer em vítima. É a profissionalização da malandragem usando as ferramentas da moda no mercado digital. Uma distorção completa. E a investigação da Lupa trouxe uns exemplos bem concretos disso, né? Lembro daqueles anúncios dos suplementos para diabetes que a gente falou. Além do deepfake do Drauzio Varela, eles botavam até selo falso da Anvisa, a nossa agência reguladora, para dar uma credibilidade que, claro, não existia. Exatamente. E a coisa vai além. A investigação achou vídeos que esses empreendedores do crime produziram, que são verdadeiras peças de publicidade, com edição boa, trilha sonora, efeito visual, tudo para mostrar o lucro do golpe. E para vender a ideia de que o crime compensa, que é um caminho fácil e glamouroso para o sucesso. A produção visual é parte da estratégia para atrair e convencer. E essa profissionalização toda que a gente está falando, ela vai além da imagem, das técnicas. Tem uma estrutura organizada por trás disso. Sim, e essa é uma das descobertas mais importantes da investigação. Não é só gente agindo sozinha, sabe? Em muitos casos, por trás dessas operações, desses cursos fraudulentos, tem empresa registrada, com CNPJ ativo, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Ou seja, o crime opera com uma fachada de empresa, para parecer legal e, claro, para dificultar o rastreamento das autoridades. Uma estrutura de empresa para o crime. E onde é que essa galera se reúne? Onde rolam essas aulas, essas trocas? Como eles espalham isso? As plataformas variam. O YouTube muitas vezes é a porta de entrada, sabe? Com vídeo mais geral para atrair gente ou anúncio disfarçado. Mas o conteúdo pesado mesmo, o tutorial detalhado, a venda dos cursos, as mentorias, isso geralmente acontece em lugar mais fechado, com menos moderação. Tipo grupo privado no Telegram, servidor no Discord. Ali eles criam comunidades, trocam dica, mostram os ganhos, recrutam mais gente. Então, o que eles vendem não é só o golpe em si, a técnica para aplicar uma fraude específica, mas é o pacote completo. O modelo de negócio do crime digital. Tipo, faça você mesmo. Exatamente isso. O que está à venda é o como fazer do crime digital como se fosse um negócio. E ensinam o processo todo, como achar alvo fácil, como montar estrutura, site falso, perfil fake, como criar prova social, depoimento falso, vídeo com IA, como receber o dinheiro sujo e, principalmente, como usar a tal da engenharia social disfarçada de marketing para aumentar a chance de sucesso do golpe. Vendem o kit completo para quem quer entrar nesse ramo. É a maior ironia da era digital, né? Aquele papo de seja seu próprio patrão, do empreendedor de sucesso que a gente vê toda hora nas redes, agora foi sequestrado pelo golpista. O cara cria a marca dele, otimiza o funil de vendas do crime, ganha seguidor e ainda posa de guru, ensinando os outros a fazer igual. É uma distorção completa da ideia de empreender. E olha, é muito importante a gente conectar isso com o nosso contexto social. Como a própria investigação da Lupa faz, não dá para analisar isso isoladamente. Existe uma pressão social gigante, né, especialmente nos mais jovens, na galera mais pobre, por um sucesso financeiro rápido, visível, um padrão de consumo que muitas vezes é
impossível de alcançar pelo caminho tradicional do trabalho, do estudo. Você está dizendo que a desigualdade, a falta de oportunidade real, acaba criando um solo fértil para essa conversa de atalho criminoso fazer sentido para alguns. Pode ser um fator importante, sim, que contribui para isso ser atraente. Claro que nunca justifica entrar para o crime, óbvio. Mas pensa, num cenário com pouca oportunidade, trabalho formal pagando mal, sem perspectiva de subir na vida, aí vem a promessa de dinheiro fácil, rápido, embalada nesse discurso de esperteza, de empreendedorismo fora da curva. Pode parecer tentador para alguns, infelizmente. Esse discurso do empreendedorismo do crime acaba romantizando a fraude. Apresenta quase como um jeito legítimo de dar a volta por cima numa sociedade que a pessoa vê como injusta. Essa conexão é fundamental para a gente entender o tamanho do problema. Não é só tecnologia, não é só falha de segurança, tem questão social profunda aí, sendo explorada e distorcida. Sem dúvida. E essa exploração do social, junto com a profissionalização das técnicas e essa estrutura quase de empresa, isso marca uma virada importante. Como você disse lá no começo, não é mais só hacker sozinho, ou golpe amador isolado. É aqui que o golpe deixa de ser só um crime aqui e ali, e vira um modelo de negócio mesmo. Uma estrutura que funciona e se multiplica, que ensina e atrai mais gente para isso. Cria-se quase uma microeconomia paralela, até uma subcultura dentro de alguns grupos online, com códigos próprios, valores distorcidos, modelos de sucesso bizarros. Exatamente. E essa profissionalização toda, essa roupagem de negócio sério, tem um efeito muito perigoso. Ela vai diluindo a percepção de que aquilo é ilegal. Para quem está dentro ou para quem consome esse conteúdo sem filtro, a linha entre o que é certo e errado fica turva. É aí que surge essa figura do empreendedor do engano. Alguém que domina as ferramentas, a linguagem do sucesso empresarial de hoje, mas aplica tudo isso para vender e praticar crime, como se fosse uma oportunidade de negócio qualquer. É uma sofisticação da criminalidade que, nossa, é um desafio enorme para a sociedade, para as autoridades. Um desafio que mistura tecnologia, psicologia social, questão econômica, tudo junto. Entender essa dinâmica já é um primeiro passo. E fica a pergunta, né? Como é que a nossa própria cultura digital, com essa valorização doida da imagem, do sucesso para ontem, do marketing agressivo, como ela acaba, mesmo sem querer, criando um ambiente onde esses empreendedores do engano conseguem não só existir, mas crescer e achar público. É uma reflexão importante para todo mundo que vive nesse espaço digital. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Estamos de volta para o podcast. Nessa segunda parte da nossa edição sobre as escolas de golpes digitais, a gente vai mudar um pouquinho o foco. Agora uma pegada mais, analítica, mais reflexiva, sabe? Exato. Saindo um pouco da descrição pura e simples dos golpes para tentar entender as camadas mais profundas disso tudo. Isso mesmo. A ideia agora é investigar juntos o impacto maior, né? As consequências éticas, culturais, até políticas. Como é que a desinformação mexe com a sociedade? Como expõe, talvez, a fragilidade de algumas instituições? O papel dos algoritmos, que é gigante, nem sempre a gente vê. E um ponto que me preocupa bastante: como o crime digital parece que vai virando paisagem, sabe? Uma coisa quase normal. Na primeira parte a gente detalhou muitas táticas, né? O golpe do Pix, o perfil falso que engana, o esquema da tarefa que não paga. Sim. Mas fica a sensação de que o golpe mesmo, verdadeiro, é maior. E como se diz por aí, tem até CNPJ envolvido, né? Esse é o ponto-chave, eu acho. Para a gente entender a dimensão real do problema, tem que olhar para o modelo de negócio por trás. As grandes plataformas digitais, onde, muito disso circula, né? Elas vivem de quê? De engajamento. Cliques, compartilhamentos. Exato. Cliques, o joinha, o compartilhamento, o tempo que a pessoa fica ali rolando a tela, tudo isso vira dado, vira dinheiro para elas, principalmente com anúncio direcionado.
O problema é que a lógica é maximizar esse engajamento a qualquer custo. E o sistema, o algoritmo, ele não sabe, nem quer saber se o conteúdo é verdade, se é ético, se é legal. Aí a coisa complica, né? Porque entra naquela discussão da responsabilidade, ou talvez até uma conivência, mesmo que sem querer, das gigantes da tecnologia, das Big Techs. Sem dúvida. Várias fontes que a gente leu para esta edição trazem essa provocação, né? Tipo, o algoritmo não tem moral, ele só quer cliques. Exatamente. E a mentira, muitas vezes, engaja mais, vende mais que a verdade. É uma lógica meio perversa, não acha? Porque o que prende a atenção nem sempre é o que edifica. É perversa. E o algoritmo, por ser automático, ele acaba jogando mais lenha na fogueira, né? Se um golpe ou uma fake news começa a bondar, o sistema entende, opa, isso aqui é relevante e mostra para mais gente. Cria um ciclo vicioso? Um ciclo vicioso. E olha, as fontes que a gente consultou, elas também colocam isso num contexto político. Elas apontam, por exemplo, que essa cultura da desinformação e o que alguns analistas estão chamando de empreendedorismo da mentira... Empreendedorismo da mentira. É um termo forte, né? Mas a ideia é que isso ganhou muita força e até uma certa normalização a partir de movimentos como, por exemplo, o bolsonarismo aqui no Brasil e outras correntes parecidas da extrema-direita pelo mundo. Mas como assim, essa conexão política? O que as fontes dizem exatamente? Então, segundo essas análises que estão nas fontes, esses grupos teriam passado a usar de forma sistemática mesmo fake news, os deepfakes, aqueles vídeos manipulados, superrealistas, e táticas de manipulação emocional como se fossem ferramentas políticas válidas. E isso, de acordo com essas leituras, teria ajudado a desgastar a confiança na informação, na imprensa, nas instituições, e a normalizar essa ideia de que vale tudo para ganhar debate, para ganhar eleição ou até para lucrar. Entendi. É super importante a gente frisar, né? Essa é a análise que consta no material que a gente pesquisou para fazer essa edição. Não é uma opinião nossa, é o que as fontes apontam. Claro. É a leitura das fontes. E essa normalização da mentira, ou pelo menos a dificuldade de combater isso, aparece nos números também, certo? Com certeza, os dados são bem concretos e mostram que o problema é, assim, gigante e está crescendo. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, por exemplo, ele trouxe um dado que, olha, assusta. Um aumento de 13,6% nos casos de estelionato digital. 13,6%. Entre 2022 e 2023, estelionato digital é, na prática, fraude, golpe pela internet. Nossa, um aumento muito expressivo em um ano só. E quem está sendo mais afetado? Então, o anuário mostra que são majoritariamente jovens. A faixa etária de 16 a 29 anos é a mais atingida. Isso diz muito, né? Diz muito. E do lado das instituições, o que está sendo feito? Tem alguma reação organizada para frear isso? Olha, existem iniciativas, sim. A gente vê algumas reações, o pessoal tentando correr atrás do prejuízo. Em março de 2025, por exemplo, instalaram lá no Congresso a Frente Parlamentar de Apoio à Cibersegurança e à Defesa Cibernética. É um sinal, né? Mostra que o assunto entrou na pauta. Pelo menos entrou na pauta. É, mas assim, os desafios são enormes. Estudos de organizações sérias, tipo a Agência Lupa, que é fera em checagem de fatos, e a Kaspersky Lab, que é uma gigante da segurança digital, mostram bem isso. E o que esses estudos apontam? Quais são as maiores dificuldades? São várias, viu? A Kaspersky, por exemplo, chegou a colocar o Brasil entre os 10 países com mais fraude eletrônica em 2025. 10 mais? E a Agência Lupa fez um raio-x bem detalhado dos obstáculos que a polícia e o Ministério Público enfrentam para investigar esses crimes. É falta de gente especializada, sabe? Falta integração entre Polícia Civil, Federal, MP. Falta treinamento específico para lidar com a rapidez e a complexidade do crime digital. E tem mais, a Lupa descobriu uma coisa que é de cair o queixo. Sites que funcionam como se fossem lojas de fraudes. Lojas de fraudes? Como assim? É isso mesmo. Lojas virtuais, onde criminoso compra e vende dado roubado, ferramenta para aplicar golpe, kit para montar a página falsa, tudo ali como se fosse um e-commerce normal. Meu Deus! Quer dizer, enquanto o poder público está tentando se organizar, montar a frente parlamentar, o crime já está na fase do marketplace. Já está industrializado. Exatamente essa palavra. Industrializado.
É uma corrida muito, muito desigual. Uma das fontes que a gente usou para essa edição tem uma imagem que é um pouco irônica, mas descreve bem, sabe? Diz assim: enquanto isso, o Estado corre atrás com um antivírus de 1990, tentando enfrentar um ransomware de última geração. Nossa. Ransomware, só para quem não conhece, é aquele golpe que sequestra seus arquivos e pede resgate em dinheiro, geralmente em criptomoeda. Sim, pesado. Então, a imagem mostra bem essa defasagem, né? A falta de investimento, de tecnologia, de prioridade, talvez, que a própria frente parlamentar, em tese, tenta combater. É um problema bem estrutural. Faz todo sentido essa imagem. E nesse cenário todo, com plataforma lucrando com um clique, Estado correndo atrás e crime organizado com loja online, qual que é o papel dos influenciadores digitais nisso tudo? A gente vê tanto vídeo prometendo dinheiro fácil, vida de luxo. Esse é outro ponto super delicado e importante que as fontes destacam. Os influenciadores, eles ocupam um lugar bem complexo e, às vezes, perigoso nesse ecossistema todo. A agência Lupa, naquela mesma investigação que eu mencionei, ela documentou casos bem concretos de influenciadores que, na prática, ensinam técnica criminosa. Só que eles não falam que é crime, né? Como assim ensinam o crime? Que tipo de coisa? Eles vendem curso, mentoria, tutorial, ensinando, por exemplo, como criar anúncio falso que passa batido pelas regras das plataformas, sabe? Como usar as ferramentas de impulsionamento para mirar esses anúncios direto em gente mais vulnerável, ensinam a criar página falsa idêntica à de banco, de loja conhecida, para roubar senha, cartão. Tudo isso com uma roupagem de dica de marketing agressivo, estratégia de venda ninja, oportunidade única de negócio. Mas isso é... Eles usam a autoridade, a confiança que eles construíram com milhares, às vezes milhões de seguidores para disseminar isso. É chocante pensar nisso. É como usar a ferramenta do marketing digital contra as próprias pessoas para aplicar golpe em massa. Exatamente. E aí tem uma frase de uma das análises críticas que a gente leu que me marcou muito. Diz assim: eles vendem mentiras, mas entregam esperança. E no Brasil, esperança é um produto caríssimo. Uau. Pesado, mas faz sentido. Faz muito sentido. E isso conecta direto com um outro fenômeno que a gente vê demais nas redes, né? Aquela ostentação toda. Sim, os vídeos de carrão, viagem. Isso. Jovem mostrando carro de luxo, viagem internacional, maço de dinheiro. Em vídeo curto, rápida, no TikTok, nos Reels. Muitas vezes a origem dessa grana toda é, para dizer o mínimo, bem duvidosa. Pode estar ligada diretamente a esses esquemas de golpe, de pirâmide disfarçada. O golpe acaba sendo retratado, talvez não diretamente, mas fica ali no ar, como um atalho, uma forma rápida e meio torta de conseguir reconhecimento, status, especialmente num país tão desigual como o nosso, onde a oportunidade de verdade parece tão longe para tanta gente. Quer dizer, o golpe vira quase um símbolo distorcido de sucesso. Que coisa doida e complexa. Muito complexa, porque aí mistura a vulnerabilidade das pessoas, a falta de perspectiva real, a lógica das plataformas que a gente já falou e a ação dessas figuras que exploram tudo isso sem o menor pudor. É um caldo perigoso. Bom, tentando amarrar um pouco essas ideias todas, né? Fazendo uma síntese mais reflexiva do que as fontes que a gente analisou apontam, fica muito claro que esse fenômeno todo, golpe digital, desinformação, é bem mais que só um problema de crime e tecnologia. Uma das conclusões que mais me fez pensar foi essa aqui. O que estamos vendo não é só o crime digital, é o espelho de um país em que o lucro, muitas vezes, parece valer mais que a verdade. Massa, é um espelho. É. A tecnologia, as ferramentas de marketing, elas são neutras em si, né? Mas elas acabam sendo totalmente engolidas por essa lógica onde o resultado financeiro, o clique, o engajamento parece justificar quase tudo. É uma visão dura, mas que obriga a gente a pensar, né? E essa lógica do lucro, acima de tudo, ela se conecta com aquela questão política que você mencionou antes, da análise das fontes. Sim, as fontes
fazem essa ponte. E a partir daí surge um apelo bem crítico, bem direto, numa das análises que a gente leu. Diz mais ou menos assim: enquanto a extrema-direita transforma a mentira em estratégia política, o mercado faz dela um produto. Política e mercado. E nós, espectadores, consumidores de conteúdo online, somos ao mesmo tempo o alvo e o combustível desse sistema. Essa parte é forte. O alvo e o combustível. É uma perspectiva que tira a gente daquela posição confortável de só observar, né? E nos coloca como parte do ciclo, querendo ou não. Porque somos nós que damos o clique, o like, o share. Exato. Mesmo sem perceber, às vezes a gente está ali alimentando a máquina. De novo, é fundamental lembrar que essa é a visão crítica que está presente em algumas das fontes que a gente usou para montar essa edição, tá? Entendido. Mas essa ideia de sermos o combustível é forte mesmo. A gente pensa na era digital como um avanço, né? Acesso à informação, conexão global, mas parece que o resultado prático, em vários casos, está sendo outro bem diferente. Exatamente. Tinha uma promessa muito grande lá no começo da internet comercial, né? Mais liberdade de expressão, mais acesso ao conhecimento, até mais democracia. Mas o que está se concretizando em muitos aspectos, segundo várias dessas análises críticas que a gente viu, é outra coisa. Uma delas chega a concluir de um jeito bem grave, mas que, olha, faz pensar muito. A era digital prometeu liberdade. O que ela entregou, em muitos aspectos, foi uma prisão de algoritmos e ilusões. Prisão de algoritmos e ilusões. É impactante essa frase. E não é só força de expressão, sabe? As fontes trazem exemplos bem concretos disso. Uma delas conta o caso de uma pesquisadora, Gabriela Soares. Ela estava investigando justamente isso, golpes digitais, desinformação. E o que aconteceu com ela? O algoritmo das plataformas que ela usava para pesquisar, rede social, buscador, etc., começou a perceber o interesse dela no assunto. E passou a sugerir para ela, cada vez mais, conteúdo sobre o quê? Deixa eu adivinhar. Sobre golpes. Exatamente. Vídeo ensinando truque suspeito, anúncio de esquema fraudulento, página de venda de curso que ensinava coisa errada. Ou seja, a própria ferramenta que ela estava usando para entender o problema acabou virando um vetor para que mais conteúdo golpista chegasse até ela. Que loucura! A ferramenta trabalhando contra a própria investigação. É um paradoxo que ilustra perfeitamente essa ideia da prisão de algoritmos, né? Mostra como a gente está imerso nisso, mesmo quem está tentando ativamente combater o problema. É impressionante. Mostra o poder e, sei lá, a ambiguidade dessas ferramentas que moldam o que a gente vê online. Muitas vezes sem a gente nem se dar conta. Exatamente. Bom, diante de tudo isso que a gente conversou nesta edição, dessa análise mais crítica do sistema por trás dos golpes, fica um sentimento de urgência, né? E as fontes que a gente leu também apontam muito para isso. Por isso, a gente adaptou aqui um chamado que ecoa desse material todo. Se você aí também acredita que combater a desinformação, expor esses esquemas fraudulentos e, claro, cobrar mais responsabilidade das plataformas e também do poder público é mais urgente do que nunca, considere se inscrever aqui no canal do Povcast, caso ainda não seja inscrito, compartilhe esta edição com mais gente, puxe essa conversa com amigos, família, ajudar a furar as bolhas e a romper esse ciclo da mentira já é um passo importante. Porque, infelizmente, a realidade que as fontes desenham é essa. O próximo golpe pode estar literalmente a um clique de distância. Tom carinhoso. E assim, minha gente, a gente chega ao fim desta edição. Foi uma conversa densa, eu sei, mas muito necessária. Esperamos que essa reflexão sobre as raízes e as consequências dos golpes digitais tenha sido útil para você, tenha provocado aí alguns pensamentos importantes. Lembre-se que o Povcast está no ar de segunda a sábado, sempre buscando trazer informação relevante, informação importante, analisada com a profundidade que o assunto merece. E se você quiser ir além, se aprofundar ainda mais nesse tema de hoje, olha, os links para as fontes que serviram de base para a gente criar esta edição e também o acesso a outros artigos, outros estudos sobre golpes digitais, desinformação, está tudo disponível na descrição, aqui embaixo do vídeo ou do áudio. Vale muito a pena conferir o material original, viu? Um grande abraço e a gente se encontra na próxima edição.